Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Zerando a Vida. Embarque nessa viagem e vem com a gente. Meu recado para todo mundo que está ouvindo esse episódio é não fique com medo, né? Se lança, porque a gente só aprende errando mesmo. Tem que errar mesmo, cara, não tem jeito. Desse jeito é verdade mesmo. Você tem que, não adianta você, o pouco que você fala, tem que falar. Eu aqui no início era muito, sabe, eu entendia muito, mas na hora de falar era aquela coisa que prendia, mas não conseguia. Mas depois, cara, tu vai e fala mesmo. Falou errado. Aí, de algum modo, eles vão querer te explicar. E tem aquelas pessoas que te explicam e tem aquela pessoa que quer zombar um pouco de você não fala, mas, cara, não importa, você tem que falar. Se você não fala inglês, como eu mesmo não falo, eu entendo alguma coisa, mas falar, eu não sei mesmo. Formar frase, aquelas coisas, só. Que para quem estudou na escola pública só aprende o verbo to be da quinta série até a nona, né, cara? Depois tu não sabe fazer porra nenhuma. E depois já vai fazendo outras coisas, já vai caindo no esquecimento. Mas é, a língua universal é inglês, cara. Para quem está escutando esse podcast aí, a língua universal é inglês. Depois você vai aprender o espanhol, que realmente é a segunda língua universal. Depois vem as outras, vem espanhol, vem francês, vem mandarim, seja o que for. Até o português mesmo é uma língua secundária, nem secundária, né? Terciária já. Então, assim, o inglês é muito importante. E quem não sabe falar, cara, sabe falar um pouquinho? Fala. Fala, não importa, fala. E procura entender mais. Procura entender mais. Se você entender bastante, você vai começar a pronunciar. E não tenta traduzir. Isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui. Eu hoje estou fazendo um curso de catalã, pela segunda vez aqui eu estou fazendo no país, e não tenta traduzir as palavras, entenda o que é aquelas palavras. Que antes eu tentava traduzir. A tradução que você faz, você demora muito a responder e você nunca vai aprender, porque você está sempre condicionado a traduzir aquilo que você está escutando ou falando. Então, fale e tenta botar para dentro de você como aquilo ali você já sabe. Então, vai fluir melhor. Não, eu concordo com você. Eu vou te falar, hoje eu estou no meu processo para aprender meu quarto idioma, né? Comecei a estudar espanhol aí, como tu já sabe. E, cara, de experiência eu digo, o falar é a quarta habilidade que tu vai desenvolver. Você começa a entender. Se o cara estudar com gramática, essas coisas, com livros. Eu não quero falar de técnica, acho que cada um acha a forma de estudar melhor. Hoje, como eu estou já aprendendo meu quarto idioma, hoje eu não começo com gramática, aprender um idioma, mas é porque meu primeiro idioma estudado foi o inglês, depois foi o francês. Então, por experiência que eu já passei, eu acabo traçando um caminho, mas é normal a gente entender primeiro. A gente entender muito bem, alguém falar contigo, você entende, mas na hora de você produzir alguma frase, é que começa a ter o problema. E concordo com você, a tradução é a pior coisa que tem. Por quê? Porque se você traduzir, a pessoa falou contigo, você traduziu para o português e entendeu. Aí você faz a frase em português para depois traduzir para o inglês ou espanhol para responder. Isso é muito perigoso porque a chance de você errar é muito grande. Por exemplo, em inglês, quando você fala de idade, em inglês você é uma idade. Em português a gente tem uma idade. Então, se alguém te pergunta quantos anos você tem e você traduz na hora de responder, você usa a forma em português para responder, você vai errar. Então, eu concordo contigo, entender. Outra coisa também muito importante
tem algumas coisas que a gente às vezes acaba se preocupando e querendo entender como por quê. Tipo, por que que em inglês idade eu uso o verbo ser e não o verbo ter, como em português? Cara, não importa. Não importa. Não pode ficar se preocupando com essas coisas, porque senão, cara, você vai deixar. Você vai. É uma coisa que não vai mudar. Os caras não vão mudar o idioma porque você não concorda com o jeito deles falarem, de construir frase e tudo mais. Você só vai estar perdendo tempo e energia para tentar entender uma parada que não tem explicação. Entendeu? Então, o meu conselho é aceita do jeito que é. Hoje eu faço. Como é que eu tenho que falar? É assim, beleza. É assim que eu vou falar e ponto final. Eu não comparo o meu idioma materno com o idioma que eu estou estudando, entendeu? Então, isso é muito importante. Estudo de idioma é coisa linda, cara. Eu aconselho todo mundo a começar pelo inglês, porque o inglês hoje abre portas, não só no Brasil, mas como no mundo. Com o inglês tu vai em qualquer lugar, quer dizer, qualquer lugar não, né? Tem alguns países que não aceitam muito inglês, mas enfim. Mas se você vai na maioria dos países aí tranquilamente com o inglês, e é isso, cara. E vão pra O cima. inglês, cara, o inglês, assim, você consegue passar no aeroporto, todo mundo vai falar inglês. Se você vai fazer uma viagem em pontos turísticos, você vai ver a língua de lá, né, a língua da onde for, vamos supor, tu tá na Torre Eiffel, então você vai ter lá a língua nativa, que é o francês deles, que eles são muito políticos, né, no francês, eles não gostam de falar outra língua, mas o inglês é universal. Se você for lá no estado, lá no Japão, se você for no Japão, a língua deles lá, o mandarim, seja o que for, eles vão falar a língua deles. Mas a segunda língua que já é normal para eles é o inglês, cara. Então, assim, eu vejo muito, eu peco muito no inglês, realmente eu não consigo me adaptar ao inglês, mas eu estou forçando muita barra nesse momento, tem coisas assim que a gente precisa, e esse é uma coisa que eu estou precisando, é o inglês, estou forçando bastante a barra, mas você tem que sair do. Acho que as pessoas que estão nos escutando, muitos sabem outras línguas, mas outros não. Então, assim, eu acho que é muito importante o estudo, claro, o estudo da pessoa, sabe, ter o estudo normal, mas aprenda uma língua, cara. Hoje eu vou no cinema e aqui o cinema, ou você, as películas, desculpa, os filmes são em espanhol ou são em catalão. Então, assim, eu já fui duas vezes aqui, eu fui com a minha filha, vi filme em espanhol e vi catalão. Eu prefiro espanhol, o catalão também é um pouco complicado para mim. Mas eu vi, então, assim, não foi aquela coisa que eu não entendi, eu entendi o filme todo, entendeu? Acho que a pessoa tem a Netflix que você consegue mudar lá o. Não é mais que eu tinha que ir lá na Blockbuster, alugar um filme e mudar, e aquele filme tinha idioma. Então, no próprio filme dos streams hoje em dia, você consegue botar em outra língua, no espanhol, se você se acha mais confortável no espanhol, coloca no espanhol, se você acha mais confortável ou quer aprender inglês, coloca no inglês, bota a legenda, mas não traduz a legenda ao pé da letra, porque aquela legenda ali ela vai traduzir para o português, ela não está traduzindo ao pé da letra do que aquilo que está dizendo. Mas é muito importante, cara. Não, com certeza, com certeza. Hoje em dia, ô João, é muito mais fácil a pessoa estudar outro idioma, né? No YouTube você acha N professores de N idiomas, cara dando aula de graça. Que eu fiz hoje com. Que eu faço hoje em dia para aprender o espanhol? O espanhol, o bom do espanhol é que ele é muito próximo do português, né? Então, o nível de. Como é que eu vou te dizer? Hoje, qualquer brasileiro que nunca estudou espanhol, se ele escuta alguém falando espanhol, ele vai entender grande parte do que está sendo dito. Porque a gente tem muitas palavras em comum, muita coisa em comum, né? Mas para começar a aprender espanhol, eu comecei a assistir dibujos animados, desenhos animados em espanhol. Sim, sim, é o melhor. E catalã também aqui.
eles vão falar mais pausado, então você vai conseguir interpretar melhor. Isso, exato. E aí eu comecei a assistir e no YouTube eu achei uma professora que tem, que, sei lá, cara, tem um curso de espanhol completo ali. E aí eu faço as aulas ali. E aí o que, que eu fiz? Eu comprei 5 aulas de um tutor no iTalk, fazendo jabazinho do iTalk aqui, só para eu trocar uma ideia. E aí eu escolhi uma pessoa, uma colombiana, e uma vez por semana eu tenho um encontro com essa colombiana de 1 hora na internet para poder praticar meu espanhol. Hoje eu me sinto bem mais seguro para falar o espanhol, sabe? Então é isso, a galera. O ideal é se lançar de verdade e sair da zona de conforto, sabe? Realmente é complicado, é. Se você pegar um idioma que é totalmente diferente do nosso, por exemplo, o inglês mesmo, por mais que a gente tem muito contato com o inglês no Brasil, né, já das músicas, das séries e tal, mas quando você vai estudar, é uma outra pegada, é um idioma bem diferente, né? E aí a curva de dificuldade é muito grande, então a pessoa tem que se manter constante ali para poder conseguir. E uma outra coisa também que eu vejo muito na internet, os gringos que já foram para o Brasil, né, normalmente são os americanos, que eles gostam de analisar o inglês das pessoas. Eu já vi alguns vídeos assim, eu tiro dali algumas coisas positivas, né, algo que eles ensinam, mas no fundo, é um tipo de vídeo que me incomoda, porque você vê os americanos analisando o inglês de brasileiros, e aí os caras falam, o inglês dele é bom, o inglês desse aqui já não é muito bom. Quando você vai escutar o português desses caras, é uma merda, cara. Entendeu? O inglês do maluco que ele está analisando é melhor do que o português do cara que está analisando o negócio. Então, isso é uma parada que eu acho que às vezes pode intimidar as pessoas que estão aprendendo, né? Porque julgamento, dizendo, pô, tô inglês, tô francês, tô espanhol, não é legal não, tal, né? Esses julgamentos assim pode de repente desencorajar muita gente, entendeu? Desmotivar. Mas mas eu digo que não se deixe levar por essas pessoas. Você vai em frente, porque, cara, o céu é o limite. É possível, cara, é possível. Sabe, hoje quando eu preciso trocar uma. Hoje eu vivo em francês, né? Como todo mundo que acompanha a gente sabe. Mas quando eu preciso conversar em inglês, eu converso em inglês. E agora que eu já comecei a conversar em espanhol, para mim é um prazer, e, cara, depois que eu fortalecer o espanhol, eu vou escolher um novo idioma para estudar, brother. Entendeu? Mas eu falo também E para você, Vinícius, que assim as pessoas, o espanhol que se aprende no Brasil, né, naqueles cursos de espanhol, no até na minha época de escola também tinha aula de espanhol. Não sei se hoje ainda tem, né? Tá difícil a aula de inglês numa escola pública, imagina de espanhol e inglês. Mas é, o espanhol também tem seus dialetos, né? O espanhol argentino é diferente do espanhol do a língua castelhana, né? Não falar castelhana. A língua castelhana usada na Argentina é diferente da usada na Colômbia, é diferente da usada aqui na Espanha. Dentro da Espanha, tem diferentes dialetos que eles chamam aqui. A Catalunha tem um dialeto, a não ser a língua catalã, mas tem um dialeto. A pessoal que vive mais para Madrid já tem uma outra dialeto. Então, assim, tem algumas coisas que assim mudam. São poucas coisas que você consegue. Hoje tem um. Vou fazer um jabazinho também. A minha filha viu uma série chamada Go na Netflix, que é uma novelinha de adolescente, tipo, como é que é, Malhação, tipo Malhação, e ali tem
a língua gravada é em espanhol, mas aí você consegue colocar lá para traduzir. Mas eu e ela aqui, às vezes eu vejo com ela aqui em espanhol. E aí você consegue identificar um brasileiro falando em espanhol, você consegue identificar um argentino falando espanhol, você consegue identificar um inglês, uma pessoa inglesa falando espanhol. Então, assim, você consegue identificar. Claro, no primeiro momento você não consegue identificar, para você vai ver tudo igual, como uma linha plana, entre todos eles falando igual. Mas quando você começa a identificar, no qual aqui eu tenho bastante contato com pessoas que falam espanhol, né? Porque o país aqui também fala isso. É, a gente consegue identificar quem é o argentino, quem é o colombiano, quem é o brasileiro falando espanhol, quem é. Você consegue identificar. E é legal quando você se sente satisfeito que você está entendendo aquilo ali. Quer dizer, você consegue identificar que aquele cara ali, ele fala, aquela pessoa está falando espanhol, né, o castelhano, mas é um castelhano mais voltado ao argentino. É um castelhano mais voltado a língua mãe, né? A língua madre dele é argentino, a língua madre dele é um brasileiro falando em castelhano, a língua madre dele é um espanhol realmente. Então é legal, porque você, quando começa a identificar isso, você sabe que você já está num nível um pouco mais avançado do que aquele verbo to be do nossa escola brasileira, né? Não, é exatamente. Cara, quando eu comecei a estudar francês, é exatamente isso que você falou. Para mim, todo mundo que falava francês era um francês só. Depois, quando o meu conhecimento do francês foi aumentando muito mais, hoje eu sei quando é um africano falando, quando é um francês falando, quando é um canadense falando, quando é um cara que tem o inglês como língua materna falando francês. Mas isso vem com o tempo. Mas pegando esse gancho aí que você falou com relação os tipos de espanhol que se acha, que se tem pelo mundo, cara, isso acontece com o francês, porque eu estudei o francês da França, né, com professores franceses. Cara, quando eu cheguei aqui, o francês do Canadá é totalmente diferente, velho. Sabe? Se a gente usar o francês estandarte, o francês padrão da França, as pessoas vão te entender. Quer dizer, algumas. Mas se você, por exemplo, eu uma vez, assim que eu cheguei aqui, eu comprei um carro e fui instalar uma parada no meu carro, levei o carro numa oficina. Moleque, o cara que fez o serviço do meu carro, eu não entendia nada que ele falava comigo. Simplesmente nada. Porque ele usava o francês do Quebec o tempo todo, cara. Você tá entendendo? Então, tem esses desafios também. Mas esse desafio é uma coisa que tu vai enfrentar, o cara que começa a estudar, vai enfrentar quando ele começar a entrar em contato com os nativos, assim, as pessoas que falam o idioma, entendeu? E aí, como você, a pessoa, o estudante, né, já vai estar com o idioma, por exemplo, vamos supor que o cara está no Brasil e está estudando o inglês americano, que é o mais normal de encontrar. Se ele for para Inglaterra ou para Austrália, ele vai ter um pouco de dificuldade, às vezes por causa do sotaque, por conta de palavras regionais. Mas como tu já vai saber bem o inglês americano, é questão só de adaptação. Mas eu vou trazer uma curiosidade aqui, cara. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países com mais cursos de inglês no mundo? E se não bastasse isso, fizeram um ranking dos países em 2017, isso, hein, cara? Não sei agora, ter que achar os números atuais. Em 2017 fizeram um ranking dos países com mais fluências em inglês, que não têm o inglês como língua materna. De 80 países, o Brasil é o 41º, isso lá em 2017. Ou seja, um dos países que mais tem curso de inglês e que menos tem gente fluente. Tem coisa errada. Ou a metodologia dos cursos de inglês no Brasil é um lixo,
ou a gente não se interessa tanto, entendeu? Então, assim, eu digo para vocês que o meu inglês eu melhorei muito fora de cursinho do Brasil, porque, cara, cursinho no Brasil realmente é bem, bem sem vergonha. E hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem acesso a outras formas de estudo que pode ajudar. Eu fiz curso de inglês no Brasil. Alguns fiz três, dois. Né? O da escola não conta, né? Mas curso eu fiz dois. E o que eu acho muito difícil, na época eu estava querendo aprender mesmo, e depois me desanimei um pouco, foi o seguinte. Os cursos de inglês no Brasil é o seguinte, é uma vez por semana, 1 hora por dia. Naquele 1 hora por dia, ou duas, vamos colocar 2 horas por dia, vamos supor, é uma quarta-feira, digamos, tá? É uma quarta-feira. Naquela quarta-feira, a professora fala para você, ou professor, no momento que você bota o pé dentro da sala, você tem que falar inglês. Beleza. Mas no momento que você bota o pé fora da sala, você não está falando mais inglês. Então, assim, naquelas 2 horinhas que está ali, você vai errar, vai aprender, vai escrever, e eles querem muito que você escreva, não tem muito. Poucos cursos são de palavras, né, de dialogar. Então, assim, depois daquelas 2 horas, 1 hora, 2 horas que você está ali dentro, você botou o pé para fora do curso, você não está falando mais inglês. Você vai falar a sua língua ali. Você vai entrar no ônibus, você não vai pagar a passagem em inglês, você não vai, sabe, você não vai. O teu dia a dia volta ao normal a ser brasileiro, a ser falar português, ou português errado, ou português certo, não importa. Mas isso que eu acho muito difícil no Brasil. Podem ter 1.000 cursos. Só que naquele momento que você está ali, a professora ou aquela pessoa que está ali, ele quer te ensinar e quer fazer que você, sabe, ele quer te transportar para dentro dos Estados Unidos naquelas 2 horas. Mas depois daquelas 2 horas você vai sair dali. E depois que você sai dali, você vai cair no mundão. E aí, cara, eu senti muita dificuldade nisso. Muita dificuldade. Eu entrei em um curso, não entendia muita coisa, saí por desânimo, depois entrei no outro, estava até me empolgando, mas só que assim, dentro da própria turma, deu para ver que tinha gente que já tinha era mais avançado do que eu, aí você começa a ficar com aquela coisa de, pô, o cara já está sabendo conversar, já está sabendo falar, já está sabendo isso. Então, assim, eu sentia muita dificuldade nisso. No momento que você entra na sala, você fala inglês, depois você sai. Só que hoje, como você mesmo comentou, você tem internet, cara. Então a internet você não precisa de pagar para fazer curso. Eu acho que você entrando lá no YouTube, em vez de você botar para escutar uma música, uma playlist de um músico, de um grupo que você quer escutar, se você pegar ali e parar para você, sei lá, você mesmo parar 1 hora, 2 horas para você todo dia aprender aquilo ali, eu acho que hoje está muito mais fácil de ter acesso e hoje também está muito mais barato, porque você já tem um acesso à internet. Hoje em dia uma pessoa não fica sem internet. Então, se você usar aquela internet a seu favor para você ter um aprendizado melhor, você tem um ganho bastante de futuro. Não, você não vai aprender de hoje, eu vou botar aqui, hoje eu já quero aprender a falar, já quero conversar, já vou entrar nesses programas que eu compro um papo com uma pessoa, como você mesmo falou, que está com uma colombiana, você vai comprar isso. Acho que isso você não vai conseguir, mas se você tiver um pouquinho só de regra para você, você consegue, cara. Muito mais barato do que era antes. Então, a questão, assim, cara, eu também fiz curso de inglês no Brasil e uma coisa que é um pouco chato lá, porque, tipo, parece que eles estão querendo formar professores. E aí tem muito também a questão de manter o aluno ali durante 8 anos, sei lá, estudando inglês. Uma boa poupança, né, por curso. Né? Então, ninguém, quer dizer, alguns ali vão querer ser professores, mas a grande maioria não quer isso, entendeu? E a gente, quando aprendeu a falar português, ninguém deu um livro de gramática na nossa mão pra gente fazer, se vira aí, entendeu? Então isso eu aprendi para mim depois de um tempo. Antes eu achava que essa metodologia
entregue pelos cursos no Brasil era a saída. Só que depois, com o tempo, eu vi que não. Entendeu? Por isso que hoje, como eu falei lá aprendendo espanhol, cara, a menina é só tutora, ela não é professora. Ela não chega para mim e fala, Vinícius, baixa esse livro de espanhol aqui e a próxima aula a gente vai falar do capítulo 1. Entendeu? O que acontece ali é a gente começa a falar. Eu comecei primeiro a ver desenhos animados e tal, para poder ter um pouquinho de vocabulário. E eu começo a conversar com ela. E aí quando eu quero falar alguma coisa que eu uso português para criar aquele portunhol, ela vai me corrigir. Entendeu? Por exemplo, se eu quero usar o verbo fazer, que a gente usa em português, em espanhol, aí ela vai me corrigir. Não, fazer não existe em espanhol. É hacer. Ah, beleza, já aprendi um verbo novo. Então hoje eu já não erro mais esse verbo. Entendeu? O que a gente precisa realmente, a galera precisa se lançar, brother. Entendeu? A dificuldade existe, está de frente para a pessoa, mas, cara, se não se lançar, não dá. E eu digo para você, ficar pagando fortuna em curso de idiomas no Brasil, primeiro que tu tem que sair da tua casa para ir pro curso. Já começa aí, 2 vezes na semana. Segundo que vão te colocar numa sala onde tu vai ter essa situação aí. Vai ter um aluno ou dois que já está bem avançado, porque provavelmente o moleque, quando sai do curso, ele vai escutar música, ele vai escutar podcast, ele vai assistir filme, ele vai assistir série. O moleque vai fazer a parte dele. E aí muitos alunos, a gente sabe também, que vai para o curso de inglês, acabou a aula, chega em casa, bota o livro, bota o livro na gaveta. Só vai pegar o livro da gaveta minutos antes da próxima aula, só para poder levar o livro para passear no curso. Deve ter muitas essas coisas, entendeu? Mas, cara, minha palavra de encorajamento é isso aí. Saia da zona de conforto, vai estudar um outro idioma, para você também se destacar entre as pessoas no mercado de trabalho, né? Tem isso. Hoje a gente sabe que o mercado de trabalho no Brasil está bem complicado, né? Então você tem que ter um diferencial para poder se destacar da multidão e poder conseguir um emprego mais rápido. E é o que você falou, cara. Ao invés de eu abrir o YouTube aqui para ficar escutando guerrinha de um YouTube com o outro, sabe? Ou fofoquinha de famosos, se a gente se dedicar para estudar, que seja 15 minutos por dia, cara. Quem puder, 30 minutos por dia. Por exemplo, eu quando estou aprendendo um idioma, eu uso muito a técnica de memorização espaçada. Então eu uso um aplicativo que chama-se Anki, é tipo um card, né? Na frente eu boto a palavra, atrás eu boto a explicação dessa palavra, e aí tu pode ir estudando isso de tempo em tempo para te ajudar a guardar, para criar mais vocabulário na mente. O meu professor de catalão que eu estou tendo agora, ele falou o seguinte, é uma coisa que analisando, é bem fato verdade, fato, fala igual o Paulinho Gogó, fato venéreo. É bem fato verídico, porque uma criança quando vai andar, ela vai lá, ela vai dar um passinho, vai cair, vai levantar, aí depois não vai se sentir segura, ela vai gatinhar, vai até o local onde ela quer ir, ela deu um passinho, caiu, ela vai engatinhando, depois ela vai dar 2 passinhos, 3 passinhos, aí vai andando, ela não vai sair correndo dali da onde a mãe desceu do colo, botou e saiu correndo, até ela descer do colo, sair correndo sem já ter o ponto de equilíbrio. Isso demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem criança que com 1 ano e 2 anos já não anda direito, entendeu? Anda aquele meio pato, né? Andando meio pato. Então, assim, não adianta. Enquanto aquela pessoa não sentir aquela confiança de vai andar e vai caminhar e vai sozinho, eu acho que mas tem que ter um início. Não adianta a criança se não tiver um estímulo para poder dar um passinho, ou se vai ficar engatinhando, então vai ficar no colo até, meu irmão, até adulto vai ficar. Então acho que isso aí, a pessoa que está aí no Brasil ou está em outro lugar, né, que está nos ouvindo, eu acho que seria interessante para ela
Se não se sente confortável com que é a língua inglesa, que é a língua internacional, cara, vai aprender um espanhol, cara, que é o mais próximo do português, sabe? Que é fácil, porque, assim, uma viagem para a Argentina hoje, sabemos que está muito complicado, mas é bem mais barato do que você fazer uma viagem para os Estados Unidos, mas você consegue ter contato melhor, sabe? Eu acho que a internet está aí para isso. Um telefone, hoje em dia, você consegue ter acesso à internet, e acesso à internet você tem acesso ao mundo, e esse mundo, nesse trajeto que a gente sabe que é do Brasil, aí no Rio, principalmente do Rio, né, que nós dois somos do Rio de Janeiro, de casa até o trabalho, você consegue aprender alguns verbozinhos, alguns vocabuláriozinhos que você, depois de uns 30 dias de você escutando, você consegue encaixar e formar palavras e formar frases, e daqui a pouco você está conversando. Então, não é difícil, basta você querer fazer isso. Cara, eu vou te falar, compartilhar com a galera aqui contigo também, rapidão, uma coisa. Quando eu estava estudando francês para vir para o Canadá, que eu sabia que eu tinha parte daquilo que as empresas procuravam no candidato, que era a formação acadêmica e a experiência, me faltava o francês. E aí eu comecei a estudar o francês igual um louco, né, cara? Igual um louco, porque para eu poder conseguir realizar o meu sonho, o meu desejo, o meu desafio da época, eu tinha que ter um francês legal para passar numa entrevista, para me enviar e-mail, para fazer uma prova técnica. E aí o que eu fazia, cara? Nessa época a gente trabalhava lá na mesma empresa lá, né? E eu tava lá no Copyright nessa época. E eu trabalhava o dia inteiro escutando ou rádio daqui do Canadá ou da França, ou podcast em francês, tudo em francês. E quando eu voltava para casa, eu pegava aquele trem lotado, eu pegava uma série, um filme no Netflix e baixava com o meu celular ali, né? Netflix no celular tem essa opção de você baixar um episódio ali para assistir offline. Então eu baixava um filme ou uma série do Netflix e ia no trem assistindo em pé mesmo, cara. Em pé, compadre, lotado, e eu tava ali assistindo. Chegava à noite, 2 vezes na semana, ainda tinha aula de francês por Skype. Cara, se eu fizer a conta de quando eu comecei a estudar o francês e quando eu finalmente fui aprovado numa empresa, foi 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, eu estudando francês desse jeito, eu consegui fazer uma entrevista em francês, fazer todo o processo seletivo em francês, montar o meu currículo em francês, trocar e-mail em francês e ser aprovado por uma empresa gringa para vir trabalhar aqui em francês. E mesmo chegando aqui, eu tive outros desafios, que, como eu disse, eu estudei muito inglês, o francês da França, e aqui o francês é como se a gente saísse do Brasil e fosse morar em Portugal, e a gente sabe que a gente ia ter muitas adaptações no nosso português para poder entender, né? Se alguém lá em Portugal entra na tua casa e fala assim, onde é o quarto dos putos? A gente não vai entender, mas putos lá em Portugal são os meninos, né? Então, toda essa adaptação de você poder aprender novos vocabulários, mesmo dentro da tua língua materna, imagina em uma outra língua, né? Então, tem que ter um esforço para, entendeu? Se você fizer um esforço forte, grande, as coisas acontecem com certeza. Muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast@gmail.com. Não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui. Agradecemos a audiência de todo mundo. Valeu, um abraço, tchau!